Perfeito. Então, a gente estamos retornando ao nosso intervalo, né? Nós havíamos comentado até a duração de férias, e daí a gente entrou no nosso período de intervalo. Então, tá. Aqui era justamente mencionando ali, né, como é que é feita a questão da contagem, para fins de contagem do novo período, né? Aquele mês já vai estar incluído na contagem, que era setembro, eu até tinha falado dezembro, mas era setembro de 2017, então ele já está incluído na contagem no novo período, beleza? A gente conseguiu visualizar, o exemplo aqui é bem bacana, né, para ver ali a contagem, como é que funciona. Dando continuidade, ainda continuando sobre duração, porque a gente acabou fazendo intervalo no meio ali, né? Ele diz assim, ó, o tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar será computado no período aquisitivo, né, desde que ele compareça ao estabelecimento 90 dias, né, da data em que tiver a baixa do serviço militar. Então, ele tem que retornar e esse tempo daí vai ser contado como período aquisitivo, tá? Isso aqui é bem interessante, e isso depois, lá para fins de aposentadoria, antes, quando a gente tinha a questão da aposentadoria por tempo de contribuição, né, isso aqui a gente servia para alguns casos, assim, de alguns clientes, a gente teve ali um período que não estava computado, e a certidão ali de reservista e tudo mais, que ele teve o serviço militar, foi assim que conseguiu que ele se aposentasse no ano passado. Duração das férias em regime de tempo parcial passou a ser a mesma forma do que a comum. Coloquei aqui só para constar, né? Porque o que acontecia, né? Teve a revogação, a reforma trabalhista, ela trouxe a revogação do artigo lá, do 130A, né? Então ele diz assim, ó, razão pela qual as férias não estão mais limitadas, quem trabalhava em tempo parcial, tá? Quem trabalhava em tempo parcial, a legislação trazia que ele ia ter as férias de 18 dias, né? Então, atualmente, né, aquilo foi revogado com a reforma, então diz assim, ó, razão pela qual as férias não estão mais limitadas a 18 dias, ou seja, é os 30 dias, normal, tá? E a conversão de 1/3 das férias em abono, a pessoa pediu abono, né? Parte dos dias, que é até 1/3 você consegue fazer o abono, que é vender as férias, também é possível e aplicável, tá? Antes da reforma trabalhista, em 2017, não era possível, tá? No tempo parcial. Entretanto, quanto aos domésticos em regime de tempo parcial, né, o serviço doméstico é a Lei Complementar 150/2015. Então, a Lei Complementar 150/2015, ela tinha a redação dela, né, muito semelhante à antiga, como estava antes na CLT. A reforma trabalhista, ela revogou lá o artigo da CLT, só que ela não alterou em nada ali a Lei Complementar 150. Então, diz assim, ó, entretanto, quanto aos domésticos, em regime de tempo parcial, pelo fato de serem regidos pela Lei Complementar 150/2015, continua, sim, havendo a limitação de até 18 dias de férias e a impossibilidade da conversão de 1/3 em abono pecuniário, nos mesmos moldes que existiam para os seletistas antes da reforma. Tá? É uma cópia do antigo artigo revogado, né, com a reforma. A respeito do empregado intermitente, diz assim, ó, terá direito a férias que devem ser pagas proporcionalmente ao final de cada período de atividade do empregador. Então, a cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir nos 12 meses subsequentes a um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado a prestar serviços pelo mesmo empregador. Então, aquele que faz serviço intermitente, ele também tem direito a férias, né? E daí vai ser feito com base ali nos valores. Acho que até o próximo slide, não, um pouquinho mais adiante. Aí aqui a gente vai falar a respeito do fracionamento, né? Posso tirar as férias de uma vez só, a critério do empregador, o empregador escolhe o momento de tirar as férias, ou elas podem ser fracionadas, né? Isso foi uma das alterações que a própria reforma trabalhista trouxe, ela trouxe ali um aumento, né? Então diz assim, ó, o 134, as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, beleza. Aí diz lá assim, ó, o parágrafo 1º, desde que haja concordância do empregado, né, então deve concordar, né, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Lembrando que a ideia das férias é justamente para a saúde física e mental do trabalhador. Então, assim,
a ideia do fracionar não é fracionar para depois ele ter um terceiro período que é mínimo, né? Tipo, sei lá, um finalzinho de semana. Então ela tem que ter, ela pode ser dividida em 3 vezes, um deles tem que ter no mínimo 14 dias para o cara dar uma espairecida do trabalho, né? E as outras duas tem que ter no mínimo, cada uma delas, 5 dias, tá? Aí aqui deixei tipo um tópicozinho abaixo, dizendo que deve haver a concordância do empregado, né, nessa situação ali que vai ter o fracionamento. Ele vai escolher a melhor época, né? Fracionamento das férias do empregado, na questão agora as coletivas, né? Em relação às férias coletivas, está lá no 139, né? E diz assim, ó, poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados. Beleza, que a gente viu. O parágrafo primeiro. As férias poderão ser gozadas daí nas férias coletivas em 2 períodos, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Então, essa é a regra para as férias coletivas. E o empregado doméstico, por sua vez, diz lá, ó, o período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em 2 períodos, sendo que um deles não pode ter no mínimo, né? Um deles de no mínimo 14 dias. Aí trouxe um quadro para ficar melhor. Então eu tenho assim, ó, empregado comum, empregado doméstico e férias coletivas. Empregado comum eu posso fracionar em até 3 vezes, né? Sendo que um deles não pode ser inferior a 14 e os outros dois tem que ter, né? Não pode ser inferiores a 5. O doméstico pode ser fracionado em 2 vezes, né? E não pode ser menos de 14, e férias coletivas pode ser fracionado em 2 vezes, cuidando para que nenhum deles, né, o que tenha pelo menos 10 dias cada um. De quem que é o critério de escolha? Então, assim, ó, o empregado comum, quando eu vou dar as férias deles de uma forma única, quem decide é o empregador. Fim de conversa, o empregador vai definir. Quando a gente está falando em férias fracionadas, aí o empregado também participa, né? Então ele também deve concordar, né? Quando eu estou falando do empregado doméstico e nas férias coletivas, quem escolhe é o empregador, né? Porque não adianta também, digamos, imagine que a empresa vai fazer férias coletivas, ou a empresa vai fracionar essas férias coletivas, aí o cara diz, não, mas eu quero fazer em outro mês. Cara, mas é coletivo, tipo, o que você vai fazer aqui na empresa, né? Então, é claro, também tem participação do sindicato e tudo mais, né? Mas então, nas férias coletivas e o empregado doméstico, né, poder de decisão é do empregador, né? O empregado doméstico, assim, apesar de ele ter uma quantidade bem maior, hoje em dia, de direitos do que já teve, né? Alguns até falaram assim que antigamente o empregado doméstico era quase, né, uma situação bem complicada, ele já ganhou bastante coisa, mas ele, assim, em muitos pontos, ele ainda é bastante desfavorecido, tá? Ele né, não tem o mesmo critério, as mesmas regras ali, né, ou amparado totalmente na CLT, tá? Ele vai ter especificamente a Lei Complementar 150. Imaginem, ó, desde quando, né? E ela veio só em 2015, tá? Para trazer ali maiores direitos e garantias, né? Aqui diz assim, ó, por fim, vale destacar que o parágrafo 2º do artigo 134 foi revogado com a reforma trabalhista. Isso aqui é bem interessante, porque ele traz, inclusive, em provas de concurso, eles são tão danados, né, que eles fizeram prova de concurso em 2017, 2018, e eles cobraram justamente isso aqui que foi revogado, tá? O que foi revogado? Dizia assim, ó, que menores de 18 anos e maiores de 50, porque o cara que é maior de 50 é um velhão já, né, não poderiam ter as férias fracionadas, certo? A reforma trabalhista veio e disse assim, ó, apaga isso aí, tá? O menor de 18 anos ali, dependendo, né, vai poder, e ali, a única coisa do menor, que ele está estudando, é a questão de coincidir com as férias escolares, tá? Mas assim, ó, pode haver o fracionamento para menores de 18 anos? Sim. Fracionamento das férias para maiores de 50? Também, né? Até porque hoje em dia o cara com 50 é super novo. Aqui, trouxe situações, né, onde a pessoa ali perde o direito de receber as férias, né? Perde o direito de gozar das férias. O período aquisitivo, né? É o seguinte, ó. Então, por exemplo, né, alguns casos aqui, né? Deixar o emprego e não foi readmitido no prazo de 60 dias subsequente. Esse é o caso, digamos, que ele foi despedido e a própria empresa contrata ele de novo.
Então, se ela contrata ele, né, dentro de 60 dias, ele tem direito às férias, né? Aqui, eles dizem assim que é uma norma assim que foi para o vácuo, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa tem a rescisão, ele vai receber já as férias proporcionais. Aí teria que devolver, tá? Esse valor que ele recebeu de férias proporcionais, né? Se ele fosse readmitido. Mas aqui é uma situação que, na prática, né? Também não se vê a ideia de readmissão, né? Mas a ideia seria, ele foi despedido, ele é readmitido, ele tem direito ali às férias, né? Lembrando que se ele foi despedido ali sem justa causa, ou pediu a conta, ele recebeu as férias proporcionais, tá? Na hora da rescisão. Mas beleza. A2. Aqui é bem interessante. Permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Então, assim, ó, o funcionário decide, né, solicita, a empresa fala, não, beleza, fica em licença, né, numa licença remunerada aqui pela empresa. Se ele tiver em licença remunerada por mais de 30 dias, ele não vai ter, né, a questão do direito de férias. 3. Deixar de trabalhar com percepção de salários por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. A lógica é o seguinte, pô, o cara vai tirar férias, a empresa estava parada, tipo, o cara já não estava mais trabalhando, né, e continuou recebendo, a empresa estava paralisada, mas o cara estava recebendo. Então, assim, tipo, esquece, não vai ter as férias, né? 4. Tiver percebido, recebeu da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Então, o cara pegou, depois pegou de novo. Então, a ideia, o que que é? Se as férias é justamente para a pessoa descansar, né? Se ele estava justamente num tratamento de saúde, recebendo do INSS, né? E recebeu lá por mais de 6 meses, apesar de ter ganhado 3 e depois mais 3, ele não vai entrar em férias, tá? Ele vai trabalhar, ele estava descansando. Não que para quem estava numa situação de auxílio-doença, o cara vai dizer, não estava descansando, né? Mas a legislação vai entender assim, ó, o cara não estava no batente, ele pode voltar, né? E daí ele não vai ter direito às férias, tá? Aí, beleza, diz assim, ó, parágrafo 1º, a interrupção da prestação de serviços deve ser anotada na CTPS. 2, iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas no artigo que a gente viu acima, retornar ao serviço. Então, ele vai começar um novo período aquisitivo. Então, assim, ele estava lá, ficou no INSS, ele voltou. Aí começa um novo período aquisitivo. Tá? Para fins previstos no inciso 3 desse artigo, a empresa comunicará ao órgão do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação, e em igual prazo comunicará, né, o sindicato. Mesma ideia das férias coletivas aqui para paralisação. Aqui, eu trouxe daquela apostila que eu tinha comentado com vocês, aqui um exemplo, ó. A pessoa começou a trabalhar em 2 de fevereiro de 2016, trabalhou até o mês de junho, ó. Aí ele ficou em licença, auxílio-doença, né? Na verdade. Do 27/6/2016 até janeiro de 2017, até o dia 27 de janeiro de 2017. O que acontece? O cara ficou aqui, ó, né, os 6 meses aqui lá de férias, de auxílio-doença. Quando ele retorna, vai ser computado um novo período aquisitivo, considerando ali o retorno, tá? Achei interessante. Trouxe aqui, né, ficou 7 meses, ó. Trouxe aqui para vocês, né, para que tenham como, assim, material direitinho aqui da informação. Remuneração e abono de férias, né? A distinção entre como é que é feito o cálculo da remuneração e o que vem a ser o abono, né? A remuneração das férias, a pessoa recebe como se fosse aqueles dias, né, trabalhados, se o cara não vai estar trabalhando, então, para fins de cálculo, conta o tempo de serviço e tudo mais, só que ele vai receber, além do valor que seria correspondente ao salário, né, o valor básico, 1/3 a mais, que é o texto constitucional que a gente viu, inclusive, lá, o artigo 7º da Constituição. O abono das férias, ele vai estar previsto lá no artigo 143, e é uma faculdade do empregado, é uma possibilidade, é um direito dele de exercer. O que ele faz? Ele converte 1/3 do período de férias que ele tem direito, então, assim, a gente viu, ele pode ter faltas justificadas, ele pode ter só direito a 18 dias de férias, ele pode pegar 1/3 desse período de férias que ele tem direito, ou
um terço de 30 dias, 10 dias, por exemplo, e ele pode trabalhar nesse período, né? A ideia do abonar, até o abono das férias. Ele vai ter, né, depois, quando ele retornar, depois ele vai receber lá aqueles 10 dias trabalhados e ele tem um abono, né? A gente vai ver também como é que é feita a questão do cálculo. Eu até coloquei, acho, um link ali para um programa não, um site que faz, mas tem diversos que ele faz o cálculo, só por causa do INSS e do imposto de renda, que eu tinha pensado em a gente calcular mais adiante. Como na nossa próxima aula a gente já vai trazer umas planilhas e tudo mais, aí a gente já deixa para colocar na próxima aula, tá? Ó, é facultado, o 143, é facultado ao empregado converter um terço do período das férias em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida, né? Para isso, há necessidade do empregado, né, 15 dias antes do período aquisitivo, lembra o período aquisitivo e concessivo. Então, antes dele fechar os 12 meses, ele tem que requerer, né, que ele tenha interesse do abono, tá? Abono de férias. Tratando-se de férias coletivas, a convenção a que se refere esse artigo deverá ser objeto de acordo coletivo. Não vai adiantar o pedido dele, tá? Entre o empregador e o sindicato, independente de requerimento individual do abono. Então, acho até que eu não me lembro se eu até trouxe um modelinho ali do requerimento. Então, para o empregado converter um terço das férias, deverá requerer 15 dias antes do término. Beleza. E daí o que mais que ele diz? Ó? No caso do empregado doméstico, o requerimento tem que ser feito 30 dias antes. Por quê? Porque assim, ó, tanto a matéria trabalhista quanto a questão tributária, né? A nossa vida, a vida de vocês, contador, poderia ser fácil, né? Mas o legislador ele não faz fácil, né? E é por isso que tem tanta pegadinha em prova, em concurso e tudo mais. Por quê? Porque ele estabelece prazos diferentes. Então, assim, ó, o empregado doméstico, ele está regido lá pela Lei Complementar 150. A Lei Complementar 150 diz que ele tem que fazer requerimento 30 dias antes do término do período aquisitivo. Eu não sei como é que funciona para vocês. Para mim, na faculdade, a faculdade não tem interesse porque o professor não vai ter aluno para lecionar, certo? Período de férias, o cara vai estar lá no dia, eu quero lecionar. Ele vai dizer, não tem intensivo, não tem nada, tipo, fica em casa, né? Mas o banco, claro que também lembrando que era do interesse, né, do empregado. Só que lá a faculdade ela faz férias coletivas, tá? Beleza. No banco, o banco ele tinha interesse que a gente trabalhasse, né? Eu já vi até questionamentos na internet, o cara vai dizer, pô, mas daí é prejuízo para a empresa. Não, não é prejuízo. A empresa quer ter o funcionário trabalhando. Então, assim, ó, o banco ele tinha todo o sistema e, inclusive, ele nos contactava, o gerente da agência contactava, olha, Rafael, queres vender, não quer? Né? Então, todos os anos eu vendi. Parte dos meus dias, né? Eu trabalhei nesse período. Tinha um dinheiro ali a mais, né? Beleza. Então, assim, a empresa ela tem toda uma organização e um controle, né, para trabalhar. Talvez, dependendo da empresa, ela não tenha interesse, daí e não faz férias coletivas, daí e é do interesse do empregado, né? É importante o empregado fazer o requerimento, então, com 15 dias, né? Beleza. Então, diz assim, ó, se as férias forem coletivas, a conversão em abono pecuniário deverá ser objeto de acordo ou convenção coletiva, independentemente do requerimento individual, que nem eu falei. A empresa vai estar parada, porque qual que é o objetivo de ter alguém lá? O abono pecuniário não tem natureza salarial, desde que não exceda 20 dias de salário, né? Aí ele vai trazer ali o artigo que vai tratar sobre isso. O pagamento da remuneração das férias, e se for o caso do abono, eles serão efetuados 2 dias antes do início do respectivo período. A ideia qual que é? Não adianta eu colocar meu funcionário de férias, dizer para ele assim, aproveita as tuas férias merecidas, e ele não receber. Né? Como é que o cara vai aproveitar as férias? Então, as férias, diferente do mês de trabalho que vocês trabalham para receber no outro mês, né, até 5 dias úteis, as férias ela é paga com antecedência, tá? Aí diz, parágrafo 1º, o empregado dará a quitação do pagamento com indicação do início e do término das férias. Vocês vão ver que, inclusive, tem a questão do pagamento em dobro aqui, se não receber, tá? Ó, aqui um exemplo de um recibo de férias lá, solicitação de abono pecuniário, e aqui solicitação de abono.
valor das férias, abono, recebia importância discriminada acima, né? Peguei do material de rotinas do departamento pessoal. Seguindo, diz assim, ó, o empregado, 142, o empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data da concessão. E aqui ele vai dizer como é que é feito o cálculo, né? Quando o salário for pago por hora, com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão. Quando for pago por tarefa, tomar-se-á a base, a média da produção, no período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão. Quando for feito em porcentagem, quando a pessoa recebe a comissão, né, aí ele vai fazer o quê? A média, né, dos 12 meses que precedem a concessão das férias. E a parte, né, do salário pago em utilidade será computada de acordo com a anotação na carteira de trabalho e previdência social. Aí tem aquela questão se ele recebe o carro para trabalhar, ele vai ficar em férias, ele vai receber ali o carro, vai ficar com o carro também, ou ele vai receber, dependendo do que ele recebe, salário in natura, né? Aí ele pode receber em pecúnia, né, em dinheiro. Aí também fala, os adicionais por trabalho extraordinário, né, hora extra, noturno, insalubre e perigoso, serão computados no salário que servirá de base de cálculo ao cálculo da remuneração de férias. Então, assim, ele trabalha com adicional noturno, insalubre e tudo mais, aquilo tudo vai fazer, né, a composição para fazer o cálculo das férias. A ideia é o quê? Que ele receba, né, o mesmo que ele estava recebendo normalmente, com o adicional do terço constitucional, tá? Essa é a ideia. E aqui ele diz, ó, se no momento ele não tiver mais recebendo esse adicional, aí ele vai fazer aquela proporção, né? Então durante 6 meses ele tinha o adicional noturno, depois ele passou a trabalhar diurno e não tinha mais o adicional. Aí é feito o cálculo, né? Considerando ali a fração, né? Tipo com 6/12 com adicional, 6/12 sem o adicional. Ó, exemplo, se o empregado recebeu adicional de insalubridade durante 6 meses, né? O adicional será calculado com base de 6/12 para se encontrar o valor básico e o terço de férias, devendo ser considerados reajustamentos salariais supervenientes. A gente tem, né, a questão das férias, né? 3 espécies são elas, né? As simples, normal, o cara tirou os períodos aquisitivos, tirou as férias. Existem as férias em dobro, que quando não foi respeitado ali o prazo de concessão ou que não foi respeitado o prazo de pagamento, o funcionário tem direito a receber em dobro, ou seja, ele vai receber o que seria 2 vezes o valor, né? Então você calcula quanto seria o valor, digamos, das férias ali, considerando o texto constitucional, né? É 2 vezes esse valor. E as indenizadas? As indenizadas são aquelas que numa rescisão do contrato de trabalho, a pessoa não chegou a usufruir, né? Ele não chegou a gozar as férias, então ele vai receber, né, como férias indenizadas. Pagamento em dobro, né? Daí aqui tem um artigo que vai tratar a respeito do pagamento em dobro, e ele vai dizer, ó, vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha concedido as férias, né, o empregador poderá ajuizar a reclamação pedindo a fixação por sentença. A gente já tinha comentado, já tinha apresentado esse artigo anteriormente, mas aqui é porque ele vai falar a respeito do pagamento em dobro, menciona também da multa de 5% ao dia e menciona também que além, digamos, do funcionário receber em dobro, né, ele pode sofrer uma sanção administrativa também. Aqui, a súmula 450 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que vai dizer que se o pagamento for fora do prazo, ele tem direito, né, à remuneração em dobro, tá? Férias indenizadas na extinção, aqui a ideia das férias indenizadas, beleza? Se ele não receber, né, ele vai receber como férias indenizadas, e se ele não completou o período de 12 meses, o funcionário ele vai receber proporcional. Então, vai aparecer lá na rescisão, férias proporcionais, né? Num outro momento, eu vou mostrar para vocês a questão do TRCT, né, o termo de rescisão, né, do contrato de trabalho, e daí a gente vai visualizar ali um exemplo que tenha. Aqui a gente já falou da forma simples em dobro proporcional, é o explicativo, já que antes mostrava o texto da CLT. E aqui também uma súmula do TST,
falando das férias proporcionais, porque o questionamento é o seguinte, né? O questionamento é assim, beleza, eu, empregador, mando meu funcionário embora, ele recebe férias proporcionais? Sim. Ok, meu funcionário pediu a demissão. Se ele pediu a demissão, ele recebe as férias proporcionais? Resposta: sim. Súmula 261 do TST. Contrato vigente há menos de um ano. O empregado que se demite antes de completar 12 meses tem direito a férias proporcionais. Está sumulado, tá? Não tem mais dúvidas. A gente só falou, né? Quando o funcionário demite sem justa causa e quando ele pede demissão, tá? A gente não está falando de justa causa. Aqui ele vai trazer o caso de culpa recíproca. É a situação onde vai ter a rescisão do contrato de trabalho, porque tanto o empregador tem culpa quanto o empregado tem culpa. Então, o que vai acontecer? O empregado vai receber a metade, porque a metade fica como se fosse um tipo de indenização, certo? Os dois têm culpa, ele vai receber ali, lá no final, 50% do valor devido. Isso está na súmula 14 do TST, vai dizer que daí o empregado não é só a questão das férias, né? Ele vai dizer que o empregado vai ter direito a 50% do aviso prévio, 50% do 13º salário e 50% das férias proporcionais, tá? Caso de culpa recíproca. E no caso de justa causa, demissão por justa causa, ele não tem direito às férias proporcionais. Então, caso de justa causa, não tem direito. Então, por isso que vocês veem tanto, né, a busca do empregado por tentar reverter uma justa causa, né? Não consegue sacar o FGTS, não tem a multa dos 40%, não tem direito ali às férias proporcionais, né? Então, e assim vai. Então, o empregado tenta reverter para justamente conseguir receber essas verbas, né? Questão, né? E assim vai. Beleza, ó. Adiante. Férias indenizadas, e daí diz assim, ó, o 148, prevê a remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial, né? Então, as férias ali, mesmo que após estar ali para todos os fins, não é indenizatório, né? Tem todos os reflexos. Aqui trouxe para vocês, já concluindo, na verdade, né? Trouxe para vocês um quadro esquemático que ele vai trazer, para vocês visualizarem aí, deve estar pequenininho, tá? Mas depois dá para pegar a apresentação eu salvei ela para vocês em PowerPoint, então dá para pegar o slide, ampliar o slide, fica possível de ler. Ele explica aqui um exemplo com período aquisitivo, mostra com período concessivo, né? A questão das férias, diz ali a questão do início das férias, como é que vai ser feito, questão do aviso de férias, férias em dobro. Bem bacana esse quadro, tá? Por isso que eu trouxe. E aqui, eu achei importante também, e trouxe os dizeres do artigo 473, tá? O 473, ele vai trazer a seguinte situação, ele vai dizer assim, ó, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, né? Aqui, eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir a CLT. Ó, joguei, né, CLT, ele abriu do site do Planalto, né, e daí ele bota aqui, ó, e o outro aqui que eu tinha mostrado, ó, é porque eu tinha botado um link, e o outro tem um link ali que ele faz o cálculo, para quando você vai querer fazer o cálculo das férias, com abono, sem abono, para calcular os 24 dias, só que a regrinha de 3 é bem simples, tá, nem... Ali o interessante é só porque ele vai jogar o INSS e o imposto de renda. Beleza, ó, artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem que tenha qualquer tipo de prejuízo de salário. Então, esse aqui, o artigo 473, é o que vai falar das faltas justificadas, tá? As faltas justificadas. Então, o que o empregado pode, né? Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Até 3 dias em virtude do casamento, por 1 dia em caso de nascimento do filho no decorrer da primeira semana. Professor, eu não entendi.
né, eu ouvi dizer que no caso da paternidade, né, não do salário maternidade, né, ou a questão da pessoa ficar afastada ali da mulher, né, mas no caso do homem, ele não fica um dia, né, não, né, mas na verdade não foi a CLT que trouxe, tá, na verdade foi a Constituição de 1988, a Constituição Federal, ela trouxe que a licença paternidade ela é de 5 dias, tá? Então consta lá na Constituição Federal. Tá, professor, ele está aqui. Enfim, né? Tá ali, né? Um dia, beleza. Mas aí vocês sabem que tem a Constituição, sabem que é 5 dias. Beleza. Por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada, até 2 dias consecutivos ou não para se alistar, né, alistar eleitor. Depois, no período do tempo que estiver com presidente do serviço militar, nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas em exame vestibular, por tempo que se fizer necessário, quando tiver que ir numa audiência, né, em juízo, por tempo que estiver necessário, ou tribunal do júri, sei lá, né, esse cara cadastrou como jurado lá, por tempo que se fizer necessário, quando da qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional, do qual o Brasil seja membro, né? E daí ele vai trazendo outras aqui, ó, que a gente pode ver. Desculpa. Aí ele trazia a situação ali de acompanhar o filho menor, né? Assim, ó, aconselho dar uma olhada, porque às vezes acontece. Fui para outro lugar, né? Não era para mim ter ido aqui, né? Às vezes acontece de algumas situações que às vezes a pessoa nem sabe que ela teria direito. Então o cara fica pensando assim, meu Deus, olha, eu vou precisar me ausentar, né, para acompanhar meu filho, e daí a pessoa pensa que não poderia, e que ele traz a situação onde seria possível, né, como falta justificada. Beleza, não morreu aqui. Tá pensando, eu acho. Então depois deem uma olhada, né, com calma no artigo 473, ali pode ser interessante ali para uma situação do dia a dia de vocês, tá? Senhores, o que eu trouxe ali ainda é o seguinte, eu trouxe só algumas informações extras, né? Tipo a calculadora fácil, como exemplo aqui para fazer um cálculo das férias, dá para botar ali, ele calcula, tá? Até se quiserem acessar, eu trouxe duas questões, acho 3 questõezinhas com cálculo, mas não precisa fazer a calculadora, dá para fazer lógica, mas a gente vai fazer a correção hoje. Trouxe um exemplo, aqui é importante, né? A gente comentou, mas daí comentou na aula passada, não tinha trazido. Quando chega no comecinho do ano e você quer solicitar que a primeira parcela do 13º coincida com as férias. Então, aqui é um modelo, né, de solicitação para passar para o empregador, né, para solicitar o pagamento da primeira parcela junto com as férias. Trouxe também aquela tabelinha de incidência, esse material estava com vocês, que na verdade eu trouxe já me antecipando, né? O que vai incidir INSS, onde entra o FGTS, imposto de renda e a fundamentação. Isso aqui vocês conseguem ampliar também lá do PowerPoint e vai dar para ver melhor. Assim vai ficar bem difícil, né? Mas só para vocês terem. E aqui coloquei como extra também uma declaração de dependentes para fins de imposto de renda, já que eu estava pegando algumas coisas, rotinas do departamento pessoal. Senhores, a respeito do nosso conteúdo de férias, é isso. Qual que então é a minha ideia, né? Eu trouxe um exercício para vocês trabalharem a questão das férias e também com umas 3 questões que envolvessem uma conta ali para que vocês entendessem ali qual que seria o valor bruto. Não coloquei INSS e FGTS, mas que vocês possam trabalhar. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempo para que vocês façam então o exercício e a gente retorna 9h30. 9h30 a gente retorna e a gente faz a correção aqui do exercício, ver como é que o pessoal foi. Já lembrando que daí semana que vem já fica combinado para que a gente trabalhe ali com as distinções ali entre simples, lucro presumido e lucro real, envolvendo ali folha de pagamento de funcionários, né? Aí a gente tem que ver. É claro assim, ó, cada caso é um caso, né? Eu vou trazer uma ideia. Se a gente já tivesse alguns dados, eu vou até buscar, já adiantando para vocês, eu vou buscar em trabalho de conclusão de curso, do curso de Ciências Contábeis, vou tentar buscar ali algum material, porque como eu já participei de alguns membros de banca, ver se eu localizo alguns,
que eu tenho os valores, né? Porque dependendo da situação, aquela menção assim, até quanto que vai dar, até, né? Ou para montar uma base, um esqueleto, para que daí auxilie depois, como o Alessandro falou ali, num planejamento, para que ele consiga com a planilha ali desenvolver, desenrolar ali e apresentar uma solução para o cliente. Lembrando que o Alessandro também já não vai dizer na hora que tem que fazer assim, tipo assim, né? Comentando assim, trocando uma ideia com a turma. Às vezes, quando você apresenta uma coisa que demandou bastante tempo e esforço de você, tipo, o cara foi lá, montou a planilha e coisa e tal, aí chega, senta com o cliente, coloca na planilha, faz, e daí você diz para ele assim, olha, essa assessoria aqui vai custar tantos mil. Aí o cara vai dizer, não, cara, só colocasse os dados na planilha. Mas olha o quanto de conhecimento que vocês têm, ou já tiveram ao longo de toda a faculdade de vocês, para chegar lá na planilha, né? Então, de forma geral, o que a gente faz, né, em escritório e tudo mais, quando é feito o cálculo, a gente pega todos os dados, conversa, e depois a gente apresenta para o cliente. O cliente pensa, pô, o cara elaborou toda essa planilha só para mim, né? Que nem a gente conversou antes da gente começar a gravação, a gente sabe que já tem a planilha pré-editada, né? Mas a percepção do cliente entre você ter desenvolvido toda a planilha para ele e você já ter uma planilha é diferente. Né? Acontece a mesma coisa quando envolve a questão dos cálculos. Né? Se você disser que você tem um sisteminha que faz tudo, o cara não... É uma coisa. Agora, se você disser assim, não, vou ter que sentar, vou ter que analisar o caso, verificar cada um dos tempos de contribuição e o valor, a conversa muda. Né? Então, assim, ele tem a sensação que, pô, quantas horas demandou de serviço. Né? Apesar de todo mundo ouvir aquela uma de saber bater com o martelo no lugar certo para arrumar, é o preço mais alto. Né? Mas a percepção do cliente muda um pouco. Legal? Pessoal, então assim, ó, vamos fazer o exercício, são bem tranquilos, são umas 10 questõezinhas, tentei não fazer muito longo também, para não ser maçante. A gente vai fazer a correção, às 9h30 a gente retorna e vamos começar a corrigir aqui, tá? Vai dar 2 minutos para cada questão, aí acho que vai dar para resolver com tranquilidade, não é para o cara pesquisar um monte de coisa, ler, e daí a gente resolve depois nos 20 minutinhos seguintes, tá bom? 9h30 a gente retorna, pessoal. Valeu, abraço.